Olá, aqui é Márcia Maria em mais um programa Simples Assim. Estou aqui com um convidado muito especial, Pastor Lucas. Tudo bem? Tudo bom, pastor? Tudo bem, graças a Deus. Pastor, obrigada pelo convite e eu gostaria que você se apresentasse. Meu nome é Lucas Lara, eu sou pastor da Igreja Adventista do Sétimo Dia, tenho 26 anos e dentro da obra da Igreja Adventista do Sétimo Dia, eu trabalho justamente na obra da educação, cuidando de crianças e adolescentes e das famílias que compõem lá o Colégio Adventista de São Bernardo do Campo. Perfeito. Pastor, uma curiosidade bem grande, da onde veio o desejo ou quando é que surgiu o desejo de ser um pastor? Muitas pessoas começam a dizer que desde pequeno sonham em ser pastores. Muitas pessoas falam que têm muito desejo de ser pastores, que viram sinais, evidências, gente que o vento forte bateu, enfim. Comigo não teve nada disso, não. Certo. Na realidade, eu venho de uma família simples, uma família humilde. Minha família, por parte de mãe, meus pais são divorciados, por parte de mãe, eles são adventistas. Então, nós sempre fomos à igreja. Mas para mim foi sempre só isso. Eu sentava no fundo, sentava com as crianças, com os adolescentes. Eu não era muito de tomar muita frente, mas eu sempre ouvia. Sim. Quando tinha algumas atividades, eu realmente prestava muita atenção e pra mim foi isso. Só que depois de uma decepção que eu tive num relacionamento amoroso, onde eu namorei com uma menina que não era da igreja, Certo. e eu acabei culpando a Deus por esse término, né? Eu acabei ficando muito frustrado com Deus, muito frustrado. Porque eu achava que ela era a pessoa certa, eu achava que ela ia ser a menina do meu coração. E não era, né? Não era. Não estava nos planos de Deus, não deveria ser assim. E graças a Deus não foi. E naquele momento você achou que sim, né? Porque naquele assim, momento eu achei que sim. né? Mas o meu grande problema é que naquela época eu ficava pedindo muitos sinais para Deus. Senhor, me dá sinal disso, se for da sua vontade, se ela for para ser. Só que o problema quando você pede muitos sinais é que tudo aquilo que acontece depois da oração, você acha que é a vontade de Deus. E se você já tá com uma tendência, se o seu coração já tem uma tendência para algo que você queira, você começa a observar todas as coisas buscando confirmações daquilo que você já quer. E, na verdade, excluindo aqueles sinais que realmente está falando não é para ir. Né? Exato. E nessa eu acabei escutando somente o meu próprio coração, interpretei muitas das coisas como se fossem sinais de Deus e não eram, era só vontade do meu coração. E quando deu errado, porque ia dar errado, eu acabei culpando muito a Deus. Eu trouxe um peso sobre Deus, como se Deus tivesse feito dar errado. Certo. Se o Senhor permitiu, por que aconteceu isso? O Senhor já não sabia? Ele não tinha. Não estava nos planos de Deus, não foi ele que causou isso. Mas eu culpei a ele. E eu fiquei muito frustrado. Nessa de ficar muito frustrado, eu lembro que ainda assim eu frequentava a igreja, mas estava um pouco dividido ainda. E lá num acampamento de desbravadores, eu estava junto com o pessoal no acampamento. Alguém chegou para mim e perguntou: Lucas, você vai comportar? Comportagem, para você que não sabe, é vender livros denominacionais da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Então, livros relacionados a Jesus, a religião, a saúde física, mental e espiritual. E essa é uma forma de mandar a mensagem para mais longe. Sim. E, ao mesmo tempo, como nós vendemos, né? Na época eu vendia. Era uma forma também de custear meus estudos, meus sonhos, fazer faculdade. Nessa época eu tinha 17 anos. Então, maravilha. Como eu queria fugir de Sorocaba, eu sou de Sorocaba, eu queria fugir da cidade, não queria ficar ali. Então, eu falei assim, tá bom, eu vou. Quando começa essa campanha da comportagem? Ele falou assim, olha, começa amanhã. Isso ele falou no domingo. Falou, começa amanhã. Eu falei, amanhã, segunda? Então tá bom, eu vou. Onde vai ser? Piracicaba. Eu falei, tá bom. Arranjei o jeito de ir e fui. Mas eu tava muito mal com Deus, muito mal, decepcionado. E eu fui com uma oração assim, Senhor, o Senhor sabe que eu não queria estar aqui, quer dizer, que eu tô tentando fugir. O Senhor sabe que de tudo que tem acontecido na minha vida. Então, sei lá, tô indo. Eu fui mais pra fugir. Certo. Da cidade, enfim, do núcleo lá, de amigos, enfim. Chegando lá, foi um ambiente muito espiritual, era um ambiente muito espiritual. Então, na campanha, você passa 1 mês e meio lá e todos os dias de manhã você tem culto, antes de você sair para vender os materiais. E
cada dia é uma dependência diária de Deus. Certo. E isso foi me motivando. Só que eu ainda ficava frustrado com uma coisa. Todos os dias, quando eu chegava do trabalho, lembrando, era uma campanha, não tinha só eu. A gente ficava em 30, 40 pessoas numa casa durante um mês e meio. Quando eu chegava do campo, depois de trabalho, por volta de umas 6, 7 horas, eu ouvia as histórias que os outros contavam. E eu comecei a ficar incomodado, comecei a ficar irritado. E eu fiz uma oração, falei, Senhor, eu tô cansado de contar testemunho que as outras pessoas estão vivendo. Eu tô cansado de contar testemunho dos outros. Eu quero viver os meus testemunhos com o Senhor. Então, por favor, me mostra que o Senhor tá comigo e me deixa ver o Senhor. E a partir dali, eu comecei a ter muitas experiências maravilhosas de resposta de oração, de aparentes coincidências. Mas conforme eu ia me envolvendo com isso, aquilo ia me tornando cada vez mais feliz, mais alegre. E aí as pessoas que estavam comigo lá na campanha, na comportagem, elas começaram a falar pra mim assim, cara, você devia fazer teologia. E eu falei assim, não. Eu não tinha sonho nem de fazer faculdade, por exemplo. Então, fazer teologia, porque minha família é inteira de comerciantes. Então, eu pensava ficar no comércio. Então, assim, junto disso, eles começaram a falar. E tinha pessoas que estavam fazendo teologia dentro lá da campanha também. Eu fui conversando com eles, mas eu fui sempre, sabe, negando. Até que chegou um ponto que, perto dos últimos dias da campanha, eu fui muito usado para ajudar outra pessoa. Certo. Tava passando por uma situação de câncer. E eu tava orando com Deus, falando assim, Senhor, se for da sua vontade, coloca esse desejo no meu coração. E aí, nesse dia, que foi um dia, assim, bem atípico. Certo. No final do dia, uma das pessoas que estavam envolvidas com esse caso do câncer, ela olhou pra mim e falou assim, olha, você devia ser pastor. Você devia ser pastor, porque isso que você fez foi muito bom e, enfim. E eu lembro que enquanto ela falava, eu falava assim, Senhor, se cuidar dos outros é ser pastor, eu quero ser. Se tá com os outros é ser pastor, eu quero ser. E aí, dali eu saí com um desejo de fazer teologia. Mas, ao mesmo tempo, eu tava meio indeciso ainda, né? É pra fazer, não é pra fazer? Eu não sei se você sabe, mas pra ser pastor na igreja adventista, você precisa fazer a faculdade de teologia, que demoram 4 anos. Certo. Mas para entrar na faculdade, você passa por 3 etapas. A primeira etapa é uma prova geral. Português, matemática, ciência, enfim. Passando dessa, você tem uma prova de um livro chamado Nisto Cremos. Certo? Certo. E após essa prova... Ellen White, né? Na verdade, são das crenças da nossa igreja. Ah, tá. Então, pega as principais doutrinas da igreja. Ah, tá. Verdade. E aí, nós fazemos uma prova de 50 questões sobre isso. E depois ainda tem uma entrevista. E eu lembro que quando eu cheguei lá, eu cheguei muito indeciso. Muito indeciso. Passei na primeira fase, passei na segunda. E aí, na hora da entrevista, eu lembro que a gente tinha que preencher uma folha, entregar essa folha para a administração ia repartir aleatoriamente para os professores. Sim. E os professores, com base nas nossas respostas, iriam fazer entrevista com a gente. Ali tinham perguntas pessoais, perguntas mais abertas, perguntas de questões financeiras. Certo. E uma das perguntas era, por que você quer fazer teologia? Teologia. Aí eu lembro que eu fiquei assim, o que eu respondo? Falei assim, vou responder o mais simples, escreveria, porque eu fui chamado. Beleza. Entreguei a folha, passou o tempo, fui para fazer minha entrevista. Na hora que eu cheguei, o professor fez justamente essa pergunta. Por que você quer fazer teologia? Aí eu lembro assim, foi muito rápido, mas na minha cabeça deu todo um diálogo. Falei assim, Senhor, se for para passar, eu quero passar sendo sincero. E que seja de verdade. Então eu não vou mentir. E se for da sua vontade, vai dar certo. Se não for, tá tudo bem. Aí eu olhei pro professor e eu falei assim, professor, sabe essa folha aí que o senhor recebeu? Aí eu respondi o seguinte, eu quero fazer teologia porque eu fui chamado. Mas posso ser sincero? Desconsidere isso aí. A realidade é que eu não sei se eu fui chamado. Não faço ideia. Eu sei de uma coisa, professor. Eu não quero ter arrependimento na minha vida. Eu não quero daqui a 10, 15 anos olhar pro passado e falar assim, puxa, eu deveria ter tentado.
Então, professor, desconsidera o que eu tô falando, porque eu não sei se é pra eu estar aqui. Eu não sei se é pra fazer teologia, eu não faço ideia. Eu sei de uma coisa. Se for da vontade de Deus, ele vai me manter. Se não for, ele me tira. Mas pelo menos eu não vou viver com dúvida. Então, pra ser sincero, eu tô aqui porque eu não quero ter dúvidas. E aí, essa foi a conversa. Então, assim, o professor olhou, deu risada, né? E falou assim... Eu passei por algo parecido com você. Eu também não tinha certeza. Interessante. Eu também não tinha certeza quando eu comecei. E aí, a gente conversou lá e depois eu descobri que eu passei. E durante a faculdade de teologia, enquanto eu ia fazendo as atividades, os estágios pastorais, ia me envolvendo com as pessoas, mais eu amava tudo isso. Certo. Mas ainda tinha muita dúvida. Certo. No terceiro ano, realmente, foi o momento que eu decidi, que foi o ano do evangelismo, né? Foi ali que eu falei, não, Senhor, é isso que eu quero. Então, basicamente, não respondendo a sua pergunta, não foi desde pequeno, não foi por vários motivos. Foi porque eu não queria ter dúvidas. Sim, porque a pergunta, ela vem por quê? Porque financeiramente não é o caso, porque a gente sabe, né? Eu não sei se quem está nos assistindo sabe, mas a Igreja Adventista, diferente da maioria das denominações, o pastor, ele É dedicação não ganha, exclusiva. ele não ganha comissão. Uhum. Gente, deixar isso bem claro. O pastor não ganha comissão em cima do que a igreja recolhe, não ganha. Vocês têm o salário fixo de vocês. Se eu estiver errada, pastor, me corrija. Uma outra questão é assim... vocês, pastores, a Igreja Adventista, eu não sei se é uma cobrança da Igreja Adventista, o que eu sei é que os pastores, eles não param de estudar nunca. Então, a faculdade, depois mestrado, pós-doutorado e vai para outros países, é isso que eu sei. E o que do meu conhecimento é que vocês ganham um salário para sobreviver e não para ficar rico. Na verdade, assim, a maior parte das denominações evangélicas, quem paga o salário do pastor é a igreja que o pastor está. Sim. Então, vamos supor, se eu sou pastor de uma igreja com 50 membros, é a igreja com 50 membros que define qual vai ser o meu salário. Certo. Esse pastor, se ficar conhecido e tudo mais, uma outra igreja da mesma denominação pode fazer uma oferta maior. Pastor, queremos aqui que você venha para a nossa igreja de 1.000 membros e nós vamos pagar X. Então, por isso você vê no mundo evangélico muita diferença. Então, tem pastores que ganham 2.000, 3.000, dependendo da igreja. Sim. E pastores que ganham até milhões. Sim, exato. Na igreja adventista não funciona assim. Na igreja adventista nós temos um contrato de exclusividade. Nesse sentido, eu não posso ter outra função. O meu trabalho é tempo integral. Todos os dias da minha vida é dedicados completamente para a igreja adventista e para as pessoas. Certo. Então, para isso, a igreja, ela determina um salário específico, igual para todos os pastores. Então, independente de você estar pastoreando uma igreja pequena... De 50, de 30, ou uma igreja de 1.000 ou 2.000 membros. Membros, exato. Então, vamos supor assim. Se eu sou pastor da igreja, sei lá, no interior de Minas Gerais, eu vou ganhar o mesmo valor que o presidente que representa toda a divisão sul-americana, que são 8 países. Esse presidente que representa toda a divisão dos 8 países, que a Igreja Adventista abrange aqui na América do Sul, por exemplo, né? Essa pessoa ela vai ganhar o mesmo valor que o cara que mora no interior lá de Minas Gerais e está pastoreando uma igreja com 20 membros, 30 membros. Então, isso... é para mostrar o seguinte, ser pastor adventista não tem a ver com dinheiro. Exato. A gente não ganha muito, a gente não ganha pouco, a gente ganha o bem para não passar necessidade, mas também não muito para viver a vida em busca de dinheiro. A gente vive uma vida ok, uma vida boa, uma vida confortável. Não muito, nem muito pouco, acho que é uma vida ok. Estaria algo entre classe média, por aí, entendeu? Classe média, média baixa. Então, é um salário ok. E isso mostra que a gente não está fazendo isso por conta do dinheiro.
Não fazemos Sim, isso é por conta do porque dinheiro. É pela missão mesmo. quando você começa a conversar com os pastores, você fala, o cara não para de estudar. E a responsabilidade que tem, porque é muita cobrança, as pessoas talvez não saibam, mas a organização que tem por trás da Igreja Adventista, ela é enorme. Ela é a organização, não só num culto, como a questão financeira, o que vai por trás, gente, é muita organização. Não, é né? realmente muito organizado. E, consequentemente, tem uma cobrança muito grande em cima dos pastores, mas a cobrança que eu falo, não sei se eu vou me expressar correto, eu acho que é até uma cobrança de vocês mesmos, né? Os membros cobram a atenção de vocês, e a dedicação que vocês têm que dar, e a cobrança em estar vendo se está tudo ok, porque quando você assume uma igreja, você assume junto, não só os membros, mas é a questão financeira também, como que vai, como que não está indo, mas a questão, pastor, que eu quero falar, não é, gente, essa questão financeira em si. O que eu quero dizer é como que o pastor enxerga. O pastor é um pastor jovem. Então, hoje, se o pastor poderia estar em uma área de informática ganhando muitíssimo bem. Então, e o pastor não está. O pastor está sendo pastor, pastoreando pessoas. Como que o pastor lida com a questão de, antigamente, há uns anos atrás, não tão distante assim, quando alguém falava assim, olha, fulano é pastor, todo mundo tinha um certo respeito. Hoje, quando você fala, olha, eu sou pastor, olha, eu vou apresentar o pastor, todo mundo já tira o sarro. Por quê? Infelizmente, ficou tão banalizado que as pessoas, eu pelo menos sinto isso, né? Que não sei o pensamento do pastor, mas a minha pergunta é, como que o pastor lida com essa, não vou falar preconceito, mas é um desdém, de uma certa forma. Por quê? Fizeram tanto, ligaram tanto as pessoas a dinheiro, que terminaram banalizando algo que é tão sério. Não, então, né? Existe muito respeito hoje em dia pela figura do pastor. Eu acredito que não é tanto quanto era antigamente, mas eu não vejo necessariamente isso de uma forma ruim. Porque, veja, realmente, tem pastores que acabam difamando a imagem do pastor. Sim. E isso faz com que a própria figura da igreja tenha ou caia em descrédito. E isso é verdade, em todas as denominações. Em todas as denominações. Mas, ao mesmo tempo, eu percebo também que conforme as informações foram avançando, as pessoas foram estudando mais, elas começaram a desenvolver também muito senso crítico. E agora elas não aceitam qualquer coisa de um pastor. Porque o pastor tem que viver aquilo que ele está pregando. Existe essa ideia, né? Que é o básico. Então eu vejo que, por conta desse senso crítico, as pessoas não só aceitam como se fosse a vontade de Deus, mas elas questionam para poder entender. E eu acho que elas estão no direito de questionar para poder entender. Sim. Então eu vejo esses dois lados. Um lado que é uma figura onde os pastores entram em descrédito por conta das suas atitudes, e eu concordo com as pessoas que colocam em descrédito. Realmente, para mim faz sentido elas, às vezes, sentirem uma rejeição pela igreja, não pela igreja adventista, mas pela dominação cristã. A gente está falando no geral. No geral. Né? Estou falando no gente, geral. É compreensível o lado delas. Mas eu vejo também que agora a instituição e as pessoas estão mais informadas. E por estarem mais informadas, elas questionam mais. E elas têm o direito de questionar mais. Aliás, tem que questionar. Tem que questionar, né? Porque o pastor, ele não é uma figura normativa, ou seja, ele falou e é assim que tem que ser feito. Mas geralmente é assim que em muitas igrejas, infelizmente, é. Sim. Então, hoje eu vejo a figura assim. Se eu chegar em algum lugar e eu falo que sou pastor, existe muito respeito. As pessoas realmente respeitam, de verdade. Elas entendem que é uma figura religiosa e tudo mais. Até as pessoas que fazem chacota na internet, eu vejo que quando se encontra algum pastor,
pessoalmente, elas também agem com respeito. Mas eu vejo essas duas coisas. Infelizmente, muitas atitudes mostraram para as pessoas uma figura de Jesus que Jesus não é. E as pessoas acabaram pegando um tipo de repulsa pela igreja. E eu não tenho como culpar elas, porque veio da figura religiosa, né? Mas, ao mesmo tempo, eu também vejo que existe uma certa cobrança porque as pessoas estão mais escolarizadas, elas estão mais críticas. E é importante criticar sim, eu entendo, mas a questão... Aqui nós estamos num culto, perfeito, pastor? Aqui, o que acontece? Como que o pastor se sente quando o pastor prega e vê aquela multidão ali para ouvir o pastor pregar? Eu não consigo falar por todos os pastores, mas as conversas que eu tive com muitos, é um privilégio, Não tem coisa mais gostosa do que pregar. É um privilégio. Ver as pessoas entendendo, ver as pessoas sendo tocadas, ver elas mudando de vida, ver elas falando assim, pastor, olha, eu vou pedir perdão porque eu entendi isso que foi falado. Pastor, eu vou fazer isso porque foi falado isso. Obrigado. Obrigado pela mensagem de hoje. Isso, pra gente, é um privilégio. Então, quando eu tô no púlpito pregando, eu prego com paixão, com amor, porque eu acredito na mensagem. E eu também quero viver essa mensagem. E por querer viver essa mensagem, eu sinto que as pessoas, elas estão talvez um pouco mais abertas para ouvir. Nem sempre a nossa mensagem é a melhor mensagem ou foi, sabe, da forma como nós gostaríamos. A gente entende que é um privilégio. Mas muitas vezes a gente sai frustrado da pregação. Falar assim, puxa, eu acho que eu deveria ter falado de outra forma. Deveria ter falado de outro jeito. Eu poderia ter explicado um pouco mais sobre isso. Mas daí, conversando com as pessoas e elas falando sobre o que elas entenderam do sermão ou da mensagem, mostra que aquilo que foi falado na hora foi dirigido e iluminado pelo Espírito Santo e era o que era para falar no momento que era para falar. Eu tenho a impressão, pastor, assim, que muitas denominações com líderes aí famosíssimos, né? E eles falam algumas coisas. Eu também sou adventista do sétimo dia. E você fala como que a pessoa pode estar falando isso, quer dizer, algo totalmente contrário à mensagem. A impressão que eu tenho é que essas pessoas, quando Cristo ele fala que ele vai voltar e que muitos vão ali falar para ele, olha, eu também expulsei demônios, eu falei da tua palavra, eu levei o evangelho, e Cristo vai falar, olha, eu não vos conheço. Assim como Cristo fala isso, não me engano, não lembro se é em Apocalipse, eu não vos conheço, né? Aí já Cristo aqui, mas ele também se refere, existem várias e várias passagens aonde Deus ele dá um alerta para todo aquele que leva uma mensagem errada, que faz o filho dele pecar. Então, eu tenho a impressão, muitas vezes, que essas pessoas, que elas veem o cristão, o ser humano, a ovelha, o filho de Deus, ali, que está para ser resgatado, que quando essa pessoa vê ele de forma de cifrão, eu acho que é porque ele já perdeu a essência. Ele não crê mais em Deus. Como que o pastor enxerga essa forma? Se o pastor... a figura do pastor é conduzir a ovelha até o lugar onde ela possa ser alimentada. E proteger a ovelha enquanto ela está sendo alimentada. Um pastor, na minha visão, posso estar errado, a figura de um pastor é aquele que conduz a sua igreja para a palavra. Alimenta a igreja com a palavra e protege a ovelha com a palavra, mostrando para ela, agora sem a metáfora, né, para a igreja mesmo, mostrando para ela, justamente através da palavra, quais são os artifícios que o diabo usa, que podem fazer com que ela caia no engano. Então, se o pastor quer realmente ter o desejo de ser um pastor de verdade, a primeira preocupação dela, ou dessa pessoa, tem que ser alimentar a igreja com aquilo que a igreja precisa ser alimentada. Isso não significa que eu vou alimentar a igreja com aquilo que a igreja acha que precisa ouvir. Eu tenho que alimentar a igreja com aquilo que a igreja precisa ouvir. Sim. Parece a mesma coisa, mas não é completamente diferente. Não, totalmente diferente. Porque hoje o que nós estamos vendo é o quê? Pastores falando o que as pessoas querem ouvir e não levando a mensagem. É por isso que eu toquei nesse assunto. Às vezes dá a impressão que eles perderam. Não são pastores. Aí que tá, não são pastores. A partir do momento que um pastor tira a ovelha da comida, do pasto, e leva ela para
pros lobos. Só que veja, às vezes leva essas ovelhas para os lobos, mostrando um caminho de pasto lindo, maravilhoso. Sim. Essa pessoa não é pastora. Ele não é um pastor, entendeu? A questão tá aí. Ele se dá o nome de pastor, ele fala o que as pessoas querem ouvir, que não é o que a palavra diz, porque hoje a gente tá vivendo um dilema também, né? As pessoas querem alguém que fale o que você quer ouvir, mas essa não é a função do pastor. E aí, quando ele ele faz aquele trabalho sem dar importância para a volta de Cristo, é como se ele não acredita. Ele fala, mas ele deixou. E ele tá olhando para aquilo que a pessoa pode oferecer para ele. Exato. Então ele vê, como você mesmo disse, como cifrão. Como cifrão. Ele vê a igreja não como um lugar onde pessoas podem ser transformadas pela mensagem, pelo evangelho. Ele vê a igreja como uma forma dele conseguir o sustento próprio. Exato. Então, o problema tá em deixar de ver os nomes e passar a ver números. Sim. Isso não é ser pastor. Tá longe de ser pastor. Então, é o que eu justamente vou voltar de novo. É muito triste você ver isso. Muito triste, muito triste. Porque você vê pessoas com conhecimentos tremendos, usando isso, mas a impressão que eu tenho literalmente é que eles não creem, simplesmente não creem. Porque é impossível você acreditar que um Deus maravilhoso, um Deus de justiça, que ele vai voltar e ele vai cobrar, porque ele disse que ele vai cobrar. Né? Então, se você tiver um pouquinho de temor, jamais você pode aí a questão, desviar alguém, né? A questão é justamente essa, não tem temor. Eu fico mais preocupado não com essas pessoas, não com esses pastores. Porque os pastores em si, pela Bíblia a gente já sabe que eles estão condenados. Certo. Já sabe. Minha preocupação maior é com a igreja. Porque, como você disse, a igreja está querendo ouvir algo. Se a igreja está lotada e está consumindo este tipo de mensagem, é porque a igreja está interessada nessa mensagem. Sim. Então, a minha preocupação não é nem tanto com o pastor, porque se o pastor falar qualquer outra coisa e a igreja não quiser ouvir, a igreja não ouve, a igreja fica vazia. Sim. O problema é quando a demanda do que o pastor vai falar é decidido pela igreja. E aí a igreja vai aonde ela acha que para ela melhor. Então, se o sonho dela é viver esse consumismo religioso, onde eu vou ter aqui na terra casa, carro, fama, dinheiro, prosperidade, eu vou pro lugar onde Deus vai me prometer isso. Prometer não quer dizer que vai fazer, Exato, óbvio, onde né? o pregador, ou o profeta, ou a figura religiosa vai falar em nome de Deus que Deus já determinou. Deus já determinou que você vai fazer isso. Tem um texto, posso ler um texto? Pode, por favor. Tem um texto que já nos alerta sobre isso, sobre os falsos profetas. É o texto de Jeremias. Aqui, ó, capítulo 23. Aqui é o texto de Jeremias, capítulo 23. Ele vai dizer o seguinte: Ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor, Deus de Israel, contra os pastores que apacentam o meu povo. Vocês dispersaram minhas ovelhas, vocês afugentaram elas, não visitaram elas. Eis que visitarei vocês, na maldade das ações de vocês, diz o Senhor. E eu mesmo recolherei o restante das minhas ovelhas de todas as terras para onde as tiver afugentado, e as fareis voltar para os seus apriscos. Frutificarão e se multiplicarão, e levantarei sobre elas pastores que realmente apacentem. E nunca mais temerão, nem se assombrarão, nenhuma delas faltará. Ou seja, aqui o texto ele começa dizendo justamente contra os pastores que não estão fazendo a sua parte. Sim. E Deus fala o seguinte: vocês não estão fazendo a parte de vocês, eu vou visitar vocês. E eu vou trazer meu juízo, a minha vingança, a minha ira sobre vocês. Sim. Ao mesmo tempo que eu vou recolher o restante das minhas ovelhas. E eu vou cuidar delas. E eu vou colocar um pastor de verdade que cuide delas. Só que dentro de tudo isso, ele vai falar sobre os falsos profetas. E veja se isso não é exatamente aquilo que é pregado hoje em dia. Na altura do verso 16 diz assim: Não deis ouvido às palavras dos profetas, que entre vós profetizam, fazem desvanecer, falam da visão do seu coração e não da boca do Senhor. Verso 17. Dizem continuamente aos que me desprezam, o Senhor disse, paz tereis. E a qualquer que anda segundo a dureza do seu coração dizem, relaxa, não vai vir mal sobre vocês. Quem esteve no conselho do Senhor? E viu, e ouviu a sua palavra. Quem esteve atento à sua palavra e o ouviu? Veja, esse verso que a gente conhece tanto está dentro do contexto dos falsos profetas. Exatamente. O cara tá indo na igreja lá pregando e fala assim, o Senhor disse que vai ter paz. Mas não era essa a mensagem. Sim. A pessoa chega lá tribulada, totalmente em pecado, você passa a mão na cabeça dela
e não faz, mostra para ela que existe mudança. Fala assim, pode ficar tranquilo. Deus diz o seguinte, por acaso, algum desses esteve no meu conselho? Algum desses ouviu a minha voz falando isso? Algum desses ficou atento, estava presente quando isso aconteceu? Não estava. Então ele diz assim no verso 20, não se desviará a ira do Senhor até que execute e cumpra os seus desígnios do seu coração. Nos últimos dias, antes da volta de Jesus, entendereis isso claramente. Não mandei esses profetas, contudo eles foram correndo. Eu não falei, contudo eles profetizaram. Mas, se estivessem estado no meu conselho, então teriam feito o meu povo ouvir as minhas palavras, e teriam feito voltar do seu mau caminho e a maldade das suas ações. Um pastor ou um profeta verdadeiro, ele mostra que a pessoa precisa de transformação. Exatamente, Mas o que é mais legal aqui, ele diz assim, na altura do verso 30. Portanto, eis que eu sou contra os profetas, diz o Senhor, que furtam, roubam as minhas palavras, cada um ao seu próximo. Eis que eu sou contra os profetas, diz o Senhor, que usam de sua própria linguagem e diz, ele disse. E a gente vê exatamente isso. O próprio Deus se rejeita. Sim, loucura, né? É loucura. E eu vejo, você olha assim, os pastores e querendo mais, e querendo dinheiro, e o povo ali morrendo. Na verdade, morrendo no sentido espiritual também, atrás da mesma coisa. E Jesus, ele diz, ele é muito claro, ele fala, eu voltarei e tudo vai virar pó. E as pessoas não acreditam, porque o final é o pó. Jesus vai voltar e tudo vai virar pó. Aí vem o problema. A promessa que eles sabem o que a igreja quer ouvir. O que as pessoas querem ouvir. No meio de tanta tribulação, as pessoas querem ouvir paz. Querem ouvir paz. Querem ouvir que Deus vai conceder e realizar todos os sonhos delas. E, na verdade, Deus está mais interessado em salvar essa pessoa do que realmente conceder então, tudo aí que ela quer. A questão, ela termina virando... A pessoa vai atrás, não de uma reconciliação de si com Deus, mas atrás de algo afável. Uma amiga diz que é um Deus gênio da lâmpada. Exato. É um Deus que eu vou atrás, eu esfrego, na hora que ele sai eu faço meu pedido, ele atendeu meu pedido, agora eu tô indo embora. Então, a minha preocupação maior não é nem com os pastores. É porque se a igreja está cheia. Certo. Assim, será que isso não fala muito mais da igreja? Das pessoas, né? Daquilo que elas querem, dos desejos delas, do que realmente dos pastores, entendeu? Porque se essas pessoas estão tão em alta, com tanto dinheiro, ostentando tanto assim, e mesmo assim as igrejas continuam cheias, será que o problema é só o pastor ou é a igreja que está aceitando uma mensagem tão pobre assim? Exato. Pastor, agora, diante dessa visão que o pastor passou, o pastor diz que o pastor é capelão. Explica pra gente o que é ser um capelão. Qual a função do capelão? Como capelão, pastor escolar, a minha função é manutenção da espiritualidade dos alunos, professores, funcionários e as famílias do colégio. Como pastor capelão, eu fico responsável por fazer os cultos pessoais, quer dizer, os cultos com os professores, os cultos com os funcionários. Eu fico responsável por uma aula, que é a aula de cultura geral, nós chamamos carinhosamente de capela, onde ali eu trago temas espirituais para trabalhar com eles. Eu fico responsável também por fazer as classes bíblicas, que são estudos bíblicos, preparar pessoas para conhecer mais Jesus e pessoas para o batismo. Nós também cuidamos das ações sociais do colégio, então doação de roupa. Nossa, muito trabalho, hein? Fala. A doação de roupa, comida, restauração de lar, visita a hospitais. Eu visito também os alunos que estão doentes em hospitais, às vezes em suas casas. Tenho que visitar os professores também. E os alunos, como que reagem? Porque dentro da escola adventista, a maioria não são adventistas. 85% dos alunos não são adventistas. Mas como que esses alunos veem a imagem do pastor, do capelão? Muitas pessoas que procuram o colégio adventista são cristãos. Certo. Então, eles sentem que o colégio adventista é um lugar seguro onde eles podem estar, onde eles podem colocar o filho, e eles sabem que lá dentro o filho não vai ter estímulos para fazer coisas erradas. Até porque toda a filosofia da educação adventista é baseada na Bíblia. Sim. Então, assim, 10, 15% dos alunos sejam adventistas, a maior parte da escola, de forma esmagadora, talvez 99%, são cristãos. Certo. Então, eles são pessoas que já estão acostumadas com figura de pastor dentro da própria igreja deles. Certo. Dentro da própria comunidade deles. Então, quando eu chego lá e falo que eu sou pastor, não é muito estranho, porque eles já estão acostumados com a presença de um pastor na igreja.
O que muda, talvez, é um pastor diariamente no colégio. Certo. Então, muitos alunos têm essa familiaridade. E lá, para eles, eu sou, graças a Deus, eu tenho uma idade, assim, eu tenho 26 anos. Sou novo, então minha idade não é tão longe da de 17, que seria até o terceiro ano do ensino médio. Então, eles vêm... Existe uma identificação. Uma identificação. É a mesma linguagem, né? Então, essa cena acontece bastante. Eu vejo algum aluno, alguma aluna chorando no corredor, pergunto se gostaria de conversar. Vem na minha sala, eu escuto, eu oro com essa pessoa. Às vezes aconteceu algum problema na casa dessa pessoa, é comigo que eles desabafam. E aí eles querem, às vezes tem dúvidas mesmo sobre teologia, sobre questionamentos pessoais de fé. Certo. E é comigo que eles tiram essas dúvidas. Então, para mim, é um privilégio. Essa cena, ela costuma repetir várias vezes. Não é estranho eu estar andando pelo corredor do colégio, algum aluno perguntar assim, pastor, você pode orar por isso? E eu sei que se eu não orar naquele momento, eu vou esquecer. Então, várias vezes eu tô andando, pedi oração, aonde eu tô, eu paro, coloco a mão na cabeça, do lado, às vezes na cabeça, abraço a pessoa, pergunto qual é o nome da pessoa que ele gostaria que orasse, e eu oro com essa pessoa. E qual o seu sentimento, assim, hoje? Você comentou que você teve dúvidas lá atrás. Acredito que talvez até no início da sua formação ali já atuando, mas hoje já passaram-se quantos anos? Esse é o terceiro ano. Esse é o terceiro ano? Qual é o sentimento? Justamente por ser novo, muitos acabam olhando pra gente com descrédito. Porque a figura que as pessoas têm sobre o que é ser um pastor é geralmente assim. Uma pessoa mais velha, já sem cabelo. É verdade. Não é verdade? Uma pessoa um pouco mais barriguda, né? Um pouquinho uma barriguinha pastoral. Então, a figura que as pessoas têm do que é um pastor não passa muito pela figura de um jovem, mas sim por uma pessoa mais velha. Então, quando eu chego com 24 anos para ser pastor, no primeiro ano eu sinto que eu tenho que provar o meu valor. Eu tenho que provar que eu posso ser um pastor. Eu tenho que provar para as pessoas que eu fui chamado por Deus. E no primeiro ano, então... Nesses 2, 3 primeiros anos, é muito complicado, porque parece que a gente vive muito mais para atender uma expectativa que a gente acha que as pessoas têm sobre a gente. Certo. E a gente acaba esquecendo, em alguns momentos, que o nosso trabalho não é, assim, é para cuidar de pessoas, mas é um trabalho para Deus primeiro. Para Deus, exato. Então, até amadurecer essa ideia, demora um pouquinho. Então, o sentimento, quando você entra no ministério, na minha idade, até na idade um pouco mais nova, que tem pessoas mais novas também que entram, é de tentar trabalhar igual maluco e fazer tudo para mostrar que, olha, eu sou capacitado, eu posso fazer, eu quero mostrar trabalho. Eu sou um pastor de verdade. Só que nessa... a gente acaba se perdendo, porque nós vivemos muito mais para agradar o que as pessoas acham que a gente deveria ser, e a gente acaba deixando de fazer o trabalho que seja para Deus. Uma certa frustração em algum momento? Claro, tem, porque você vai perceber que você não agrada todo mundo. Sim, sim. Então, algumas verdades, né, que faz parte da vida de qualquer um. Nem todas as nossas ideias são boas, nem todos os nossos projetos são bons. Nem todas as pregações nossas são boas. Acaba colocando a gente numa posição... A gente se coloca numa posição de muita cobrança pessoal para tentar atender uma demanda que às vezes não era necessário. Então, passa pela maturidade. Não tô falando que eu sou 100% maduro agora, né? Né? Que vai, na verdade, acho que vai uma vida inteira, né? Não, mas passa por essa maturidade você entender que você não vai agradar todo mundo. Sim. Passa pela maturidade de entender que nossas ideias não são sempre as melhores, nossos sermões não são sempre os melhores, a forma como a gente fala nem sempre é a ideal, e a humildade para tentar reconhecer isso e tentar melhorar. Sim. E entender que tudo isso, primeiro, é feito para Deus. Aí eu lembro de Paulo, quando ele diz lá em Gálatas, acho capítulo 1, verso 10, que ele diz o seguinte: acaso, se eu estivesse tentando agradar aos homens, deixaria de agradar a Deus. Que é a pura verdade. Que é a pura verdade. E aí, muitas vezes, eu falo, na verdade, vou falar por mim agora. A impressão que dá é que a gente, logo quando entra, principalmente quando é muito jovem, nós queremos muito mais mostrar que somos bons pastores para agradar a figura ou a imagem que as pessoas acham que a gente deveria ter. Sim. Então a gente vive para agradar os outros. A maturidade vem mostrando pra gente o seguinte, que a gente não vai conseguir agradar todo mundo. Sim. E aí, o que importa? Importa fazer a obra de Deus. Então, se eu tiver que pregar uma mensagem que não é bem atrativa, que vão ter reclamações, mas é uma mensagem necessária. Sim. Como aconteceu esses dias mesmo, onde eu citei um texto e alguém se levantou e falou assim, mas você não faz isso também? E eu falei assim, faço. Por isso que eu tô falando de nós.
precisamos mudar. Nós precisamos. É uma mensagem que não é agradável de ouvir, que leva a uma certa oposição. Mas o ponto é, eu vou, como pastor, viver para agradar os outros ou vou viver para agradar a Deus? Por isso que lá no comecinho a gente falou sobre a escolha das mensagens, né? Sim. Eu prego aquilo que é necessário ser pregado ou prego aquilo que a igreja acha que precisa ouvir, entendeu? Tem momentos que na verdade, o certo é ter o equilíbrio. Tem que ter a mensagem que a igreja precisa ouvir. Sim. Porque Deus acalma o coração dessa pessoa e ela precisa sair dali calma. Ao mesmo tempo, para momentos de calma, eu preciso falar para ela talvez algo que ela não queira ouvir. Sim. Precisa mudar isso aí. Sim, porque quando você crê na imagem, não na imagem, no ser, né? No Deus poderoso. Sabe que quando eu ouço trovões, assim, tem pessoas que se assustam muito, né? E eu falo, gente, só em você sonhar, pensar que esse estrondo é a voz de Deus, gente, eu não sei como a figura do pastor que vê a ovelha como cifrão e não como ovelha a ser conduzida ao curral em segurança. Eu falo, gente, eles estão loucos. Literalmente, se deixaram embebedar pelos vinhos da Babilônia. Literalmente isso, né, pastor? Com certeza. Agora, independente de tudo isso, tem problemas? Tem. Nós, pastores, somos imperfeitos? Ou se somos? Somos, né? Não tem como. Mas... Somos, vocês são, nós somos, né? O que eu vejo, e isso que me traz alegria, é que nossos pastores são sinceros. Eles querem fazer de verdade a vontade de Deus. Certo. Ainda que tenha um ou outro que não queira, no geral, eu percebo o amor que eles têm pela obra, o desejo de pregar, assim, a felicidade em ver pessoas batizando, se entregando. Então... E a transformação, vocês devem pegar muita coisa, né, com certeza. pastor? Pessoas parando de beber, parando de fumar, tratando bem seus filhos, tratando bem sua esposa, seu esposo. Encontrando sentido pra vida. Casamentos sendo reatados, encontrando sentido pra vida. Tomando uma decisão difícil, que é ir lá e pedir perdão. Sim. Ou não é perdoar. Fácil. Essas coisas, como pastor, fazem pra gente o quê? Vale a pena. É difícil, muita cobrança. O pastor é muito sozinho. Escuta trocentas pessoas, mas ninguém escuta o pastor. É complicado, é verdade. Não dá pra desabafar com qualquer sim. um. Mas mesmo com todos esses desafios, quando chega o dia do batismo, quando alguém muda, troca, ou assim, tem um encontro real com Deus, tudo isso vale a pena. É o dia mais feliz. A gente percebe que todo esforço, cansaço, luta, choro, às vezes angústia, a solidão, tudo isso é recompensado porque vale a pena. A gente olha e fala assim, puxa, valeu a pena. Então, você quer ver um dia que eu tô feliz, dia de batismo. Dia de batismo, meu rosto fica assim o tempo todo. Eu volto pra casa com o rosto doendo, tanto que eu sorri. Porque esse é o dia mais feliz que tem pra gente. É onde fala assim, vale a pena. Quando eu entrei, eu lembro que eu fiquei pensando, Senhor, valeu a pena? Assim, eu tô fazendo tua obra. O Senhor tem um chamado ainda pra mim? Ainda o Senhor me chama hoje em dia? Senhor, porque eu tô sentindo, sabe, que não sei se é pra mim. Porque parece que eu prego e algumas pessoas não escutam, a gente fala e algumas pessoas não ouvem, a gente diz e parece que entra por um ouvido e sai pelo outro. Senhor, será que eu tô realmente fazendo a tua obra? Será que é pra eu estar aqui? E aí, numa despedida que eu tive, os alunos vieram me abraçar. Muitos vieram chorando. Uma aluna me abraçou profundamente, forte, assim... Falei assim, pastor, eu me cortava, eu me machucava. Pastor, eu não queria sair de casa. Pastor, eu tava muito triste. Mas eu comecei a ouvir os sermões na capela, as mensagens da capela. Eu vim aqui nesse pequeno grupo e, pastor, o Senhor me salvou. Não tem dinheiro que pague, né, pastor? Vou dar vontade até de chorar aqui, ó. Ali eu lembro que na hora eu falei assim, Senhor, valeu a pena. Se tudo isso que eu tenho passado, sofrido, foi só por uma só pessoa. Senhor, valeu a pena. Então, esse é meu sentimento de pastor. E eu espero ser cada vez melhor, amadurecer mais. Tem muita coisa que precisa melhorar, óbvio. Mas se tem um desejo que tem no meu coração, eu sei que esse é sincero e eu sinto que tá no caminho correto. É a paixão que eu tenho por ver meus alunos, minhas ovelhas transformadas e ver que Deus pode me usar para a obra dele. Que bênção, né? Que é justamente para isso que Deus estabeleceu aí os pastores, essa responsabilidade, conduzir a ovelha no lugar seguro. Pastor Lucas, muito obrigada. Foi um prazer enorme e tá aqui
Canal aberto. Aliás, gente, o pastor Lucas vai abrir um canal aí, vai estar no projeto, pastor? Projeto Theotalk. Aliás, já está, né? Já está. Já está, Já tem né? vídeos gravados, estamos nos organizando, vamos soltar os vídeos aí em breve. Perfeito. Levando a mensagem, Com né, certeza. pastor? Pastor, muito obrigada. Eu que agradeço. Deus abençoe. Amém.